Senhor Roberto, você estava falando sobre a vinda das multinacionais do setor automobilístico ao Brasil. Então, peço que o senhor continue o raciocínio, por favor. Quando nós ingressamos no chamado processo de industrialização que caracteriza o período JK, nós começamos com a indústria automobilística. Mas, o que era essa indústria? Nós importávamos fábricas obsoletas que já estavam desmontadas na Europa. Remontávamos aqui para produzir carros obsoletos. Cabia às multinacionais que aqui vieram montar os seus carros e a indústria nacional produzir as autopeças. O que caracteriza isso? A ausência de inovação. Essa indústria não precisava que nós investíssemos em ciência e tecnologia. Os nossos empresários, para fabricar peças ultrapassadas, as autopeças, não precisavam investir em ciência e tecnologia. Isso foi um divisor, né, que qualifica a pobreza da industrialização brasileira. Então, esse conflito vem até hoje. E, por razões que só a ideologia explica, os dois setores mais beneficiados pelo Estado brasileiro e pela administração Lula são aqueles que mais investiram contra o Estado brasileiro e mais investiram contra Dilma e investem contra Lula. Quais são esses setores? O setor financeiro e o agronegócio. X% dos lucros do agronegócio, eu não sei se 50, se 80, se 90, derivam das investigações, da produção, da inovação da Embrapa. O que sobra dos investimentos para a produção de novas sementes, etc., foi feito pelo Estado, financiando, todo ano, financiando a produção agrícola brasileira e de malandragem do Congresso Nacional, a todo ano, anulando as dívidas, prorrogando indefinidamente o pagamento. Esses foram os setores que financiaram o golpe. O outro, o setor financeiro. Ao ponto de Lula, em diversas ocasiões, ter dito como se fosse uma interjeição. Por que eles estão contra? Foram os que mais ganharam em todo o tempo. Eu também me pergunto isso. E continuam ganhando. Agora, os lucros dos bancos brasileiros só têm correspondência do tempo áureo do petróleo às empresas de petróleo. Sem risco, sem investimento, sem nada. Com a vantagem que os bancos públicos estão sendo sucateados. O país está sendo sucateado. Né? A indústria está sendo sucateada. O que estão fazendo com a Petrobras é um crime. Eles não vão mais privatizar. Não precisa mais. Eles estão decepando. Desvaloriza o conjunto, pega ativos e toca na bacia das almas o mais barato que possível, a negociar. Quando nós recuperarmos isso, não sei que país, que estado nós vamos encontrar. Qual é a contradição, isso é do meu ponto de vista muito pessoal, que está na origem do golpe de 54, passa pelos outros golpes e se instaura claramente no golpe de 2016, a ilusão da conciliação de classe. Essa ilusão levou ao suicídio de Vargas, levou à tentativa de golpe contra o Lula em 2005 e levou ao golpe bem sucedido de 2016. Isso
E o seu reverso é que sustenta esse governo que está aí, essa coisa que está aí. O sistema não é jamais uma aliada. O sistema tem consciência de que o Estado faz parte do seu patrimônio. Você pode ter momentos de composição em, vamos dizer assim, em batalhas específicas, onde, de um lado e do outro, sobreleva o interesse nacional. Fora daí, existe uma coisa chamada luta de classe. O Estado foi apropriado pela classe dominante. E ela não tem por que nos ceder espaços. Ela negocia conosco para tirar o máximo. O que ela pretende é, negociando com o governo de centro-esquerda, ter a paz dos pântanos, diminuir as greves, diminuir as reivindicações. Quer dizer, para ela, em certo momento, é melhor o Juscelino do que o Bolsonaro. Aquele que acena com a composição, com a conciliação. E agora vamos a essa questão da conciliação. No Brasil, primeiro, uma das características da história brasileira é o exílio do povo. Exílio do povo. O povo é figurante no ópera bufa. O script é da classe dominante e os atores são da classe dominante. Não aparece o povo brasileiro como protagonista. Do meu ponto de vista, isso deriva da nossa tendência à conciliação. O Brasil, essa sociedade, essa coisa que está, isso tudo misturado aí, reage a qualquer sentido de ruptura. A palavra revolução cria um temor, cria alergia. Ainda quando você emprega evolução no sentido copernicano, de revisão dessa ordem. A desigualdade não é uma consequência, é um projeto. É fundamental para o domínio arcaico, anacrônico que se exerce sobre o povo brasileiro. É fundamental a desigualdade. Então, como compreender como essa classe dominante aceitar um governo de centro-esquerda que aponta para a distribuição de renda? Roberto, você falou em revolução, né? A gente sabe, você conhece a história, né? A Inglaterra viveu uma revolução industrial, foi uma revolução de classe. Os Estados Unidos viveu uma revolução de independência. A França viveu uma revolução no sentido de classe mesmo, né? Você não acha que em algum momento da nossa história as contradições inerentes ao processo, né, a desigualdade crescente, permanente, e ao mesmo tempo uma disseminação, mesmo que gradual e muito lenta, da consciência política junto às massas, isso pode levar a criar um espírito revolucionário, a criar a possibilidade de haver uma revolução popular no país? Não. Eu gostaria de dizer que sim, mas não acredito. O Brasil não fez sua revolução. Toda a política brasileira você vai alimentando o conflito, aí estabelece o acordo, a conciliação. Sempre. Não vou repetir o processo histórico, mas posso rever aí. Jamais houve ruptura do Brasil. A independência foi negociada com Portugal por intermédio da Inglaterra. Só para dar um exemplo. A abolição da escravatura, do escravismo, a abolição oficial, foi negociada. Foi
O projeto é do gabinete conservador e a base dela foi a pressão inglesa para evitar a concorrência do nosso açúcar mais barato do que o produzido nas Antillas. Que foi sempre uma conciliação. O governo Lula foi uma tentativa de aprofundar essa conciliação. O que eu vejo que pode provocar a ruptura é a nova relação industrial, que a economia digital, biônica, a nanotecnologia, a automatização vão impor. Ela vai, primeiro, essa globalização e esse estágio do desenvolvimento do capitalismo, que nós não podemos destruir, podemos evitar, é um fato concreto, objetivo. Eles vão construir o desemprego. Inevitável. Por dois caminhos. Três caminhos. Um, a crise econômica, que vai se prolongar. Dois, pela desnecessidade, pelo esvaziamento do processo industrial e a desnecessidade do operário na produção industrial. Faz a robotização. Nós vamos soltar, nós que perdemos a segunda revolução industrial, vamos enfrentar de cara a quarta revolução industrial, a da automação. E, por fim, os poucos empregos que vão sobrar são empregos que vão requisitar informação, formação, educação. E o que é que este governo projeta? O fim da formação, da escolaridade e do ensino público. O fim do ingresso de pobres e negros na universidade. O fim da escola pública. Então nós vamos enfrentar um problema gravíssimo. Que eu sei que a burguesia, a classe dominante, não está preocupada com ele, mas eu me pergunto se nós, da esquerda, já estamos refletindo sobre ele. Como trabalhar em frente disso? Eu quero fazer aqui uma observação. Nós nos acostumamos nesse processo, a ver o proletariado como vanguarda. O que vai ser a vanguarda com o fim da linha de produção fordiana, com o fim das aglomerações proletárias, com o fim da linha de produção? Ontem, na indústria tradicional, você começava aqui e terminava aqui com o automóvel. O produtor se identificava com isto aqui. Esta produção organizava o proletariado. Eles estavam trabalhando aqui em conjunto. Lá atrás, moravam até perto, nas vilas operárias. Hoje, esse aparelho aqui está transmitindo, possibilitando conversar com tanta gente. É um pedaço feito por Joaquim, uma ilha qualquer, outro pedaço feito em Singapura, outro pedaço feito na Coreia, outro no Bangladesh, outro no Brasil, outro no Vietnã. E o que você produz, você não sabe para que vai ser usado. Porque pode ser usado para N coisas. Você não tem a menor identificação. Deixa eu dar uma pausazinha aqui. De par com a desagregação da organização operária na fábrica, porque a fábrica era o veículo, o instrumento de organização proletária, a partir disso, nós vamos ter o que eles chamam de home office, que é a produção em casa. Ou seja, tudo que nós estamos vendo um pouco adiante é a dispersão da mão de obra. Para que nós tenhamos ideia do quadro que se avizinha, na cidade de São Paulo, o maior centro industrial
da América Latina, as 3 principais categorias de trabalhadores estão nos serviços: comerciários, empregados e empregadas domésticas e vigilantes, pessoas que trabalham com segurança. Quais são as características disso? Ou a licitação. É um balconista aqui, outro ali, outro lá. É uma empregada doméstica aqui, um empregado doméstico ali. E, ou seja, os vigilantes espalhados. Eles não têm ponto de encontro e não estão inseridos numa relação de produção. Como este é o grande desafio, do meu ponto de vista, é retomarmos a organização dos nossos partidos dito revolucionários abandonaram há muito tempo, mas abandonaram mais principalmente a partir de 2003, quando nós não soubemos qual era a diferença em partido no governo e partido do governo. As direções abandonaram, já vinham se retirando do debate ideológico, abandonaram a ação, a organização, e fomos todos trabalhar na esplanada dos ministérios. Nós não produzimos organização, não produzimos novas lideranças, não produzimos reflexão. E estamos diante desse novo quadro, coberto de indagações, coberto de dúvida. Eu diria, por fim, que este processo, que se agudizou, lamentavelmente, a partir de 2003, com a política do presidente Lula, do PT, que passou a predominar, evidentemente, na política dos sindicatos, que, em nome da conciliação, evitar o atrito, evitar com tudo que se pudesse fazer, nada se pode fazer se a classe dominante pensar que é uma provocação. Como foi, por exemplo, não investir na comunicação pública. Isso deu origem a uma antiga visão do Partido Comunista Brasileiro, dos anos 60. Uma visão que hoje está claramente exposta como errada, e as causas nós sabemos hoje, que era um engajamento, talvez necessário, dos comunistas brasileiros na Guerra Fria, defendendo os interesses do bloco socialista, do realismo, do socialismo real. Qual foi esse erro? Ao invés de nós enfrentarmos a questão interna, concreta, que é o papel da luta de classe, ou seja, realizar a partir daí a batalha ideológica, nós recusamos a batalha ideológica, deixamos de defender os nossos princípios e passamos a colocar como centro da Revolução Brasileira a contradição nação-imperialismo. Quando nós fizemos isto, nós tiramos de nós aqui do país, da nossa luta, as causas e o espaço da luta. Abandonamos a discussão ideológica para enfrentar o imperialismo. Quando nós mais fazíamos isto, mais renunciávamos à luta ideológica. Nós deixávamos de fazer a pregação socialista, deixávamos de denunciar a luta de classe, deixávamos de denunciar a estrutura do Estado brasileiro, deixávamos de denunciar a estrutura da sociedade brasileira, autoritária, branca e racista. Roberto, agora a gente pode continuar, porque na realidade nesse programa aí fica até mais fácil editar. Roberto, só uma para finalizando aqui.
Eu queria saber a sua opinião sobre o papel dos grandes meios de comunicação na manutenção desse quadro sombrio que você mesmo descreveu aqui. O papel dos meios de comunicação de massa vai além da manutenção. Ele está na origem da montagem. Os meios de comunicação, nós podemos ter alguns orgulhos. O Brasil gosta de ter o maior. Então nós temos a pior imprensa do mundo. Dentre as imprensas dos países do nosso nível de desenvolvimento. Não estou comparando com os países do norte europeu. A imprensa do Brasil é um partido. Ela tem interesses próprios. Ela está permanentemente a serviço da luta de classe. Tem uma frase que há pouco eu li, dizia que, eu acho que é do... Bom, eu me lembro que já... A síntese é que, para chegar à dominação, o dominante começa pela conquista ideológica. Nós temos uma imprensa que é, do ponto de vista empresarial, um oligopólio. São 2 ou 3, 4 órgãos, 3 ou 4 famílias. E do ponto de vista ideológico, ela é um monopólio, a serviço de um discurso unificado. Discurso do qual não cabe o contraditório nem o debate. Isso é auspicioso. Você pega a imprensa privada francesa, você vê permanente debate, você vê isso da Inglaterra, primeiro nos Estados Unidos, aqui não. Você tem um processo permanente de lavagem cerebral das grandes massas. Esse papel é desempenhado pela televisão e pelos rádios. Os chamados debates da rádio AM, FM, de manhã, de tarde, de noite. Isso é um trabalho contínuo, sistemático, bem pensado, 24 horas por dia. Na sociedade de massas, que é a nossa sociedade, você não tem diálogo direto com as massas. Você não pode ter. Então, como não tem no processo eleitoral, você tem a intermediação indispensável. Quem faz essa intermediação são os meios de comunicação. E no que eles avançaram, nós, não sei se nós, não sei que vou colocar de outra forma, eles avançam por um lado e por outro é destruída a imprensa alternativa. Nós hoje, no Brasil, temos apenas 3 jornais nacionais. Esses 3 jornais dizem a mesma coisa. E são repetidos nessa unilateralidade pelos jornais da província. Como é que chega ao proletário, como é que chega ao jovem, uma outra mensagem? Como chegar? Nós perdemos os nossos meios, não existe mais Pasquim, não existe mais opinião, não existe mais a força operária, não existe mais nenhum espaço nosso. E a ditadura militar, uma das razões também foi acabar com isso, não? Ela tentou acabar, mas eu lembro que na ditadura militar nós tínhamos a opinião. Nós tínhamos, em plena ditadura militar, exato, mas nós tínhamos o República, tínhamos vários órgãos, e hoje nem isso temos. Exato. Onde é que está a imprensa operária? Onde é que está a imprensa dos partidos? Onde é que está a última hora? Então, isso é uma questão aguda e agônica. Como nós falamos com as grandes massas. Roberto, então, só para a gente finalizar aqui,
eu queria perguntar uma coisa. Muita gente fala na necessidade de construir uma unidade política para resistir a esse processo de golpe, de desmonte do Estado. No entanto, os partidos progressistas já lançaram seus candidatos próprios. Tem a Manuela Dávila, o Lula, o Ciro Gomes. Mas, de qualquer forma, eu queria saber a opinião do senhor, como construir, e se é possível, construir uma unidade política, e quais são os obstáculos a serem superados nesse sentido? Começo pelo fim, dos projetos pessoais. Não sei se é possível construir a frente ampla, a frente única, a frente ampla. Eu sei que é necessário. A ideia da Frente Brasil Popular nasce daí. A construção de uma grande frente, na qual deveriam caber todas as forças que resistem ao golpe. São duas coisas que a esquerda precisa entender. Um é a resistência ao golpe, a derrota ao golpe. Eu vou dizer até 3. 2 é a retomada do poder, ou do governo. E 3 é a sua sustentação. Para a derrubada do que aí está, nós temos que fazer as alianças as mais amplas possíveis. Não é o momento, do meu ponto de vista, da frente de esquerda. Para ganhar, precisamos ampliar a nossa base eleitoral. Nós somos, em circunstâncias normais, 30% da população brasileira. Para governar, nós temos que ter a frente de esquerda. Então, quem tiver juízo deve lutar pela unidade. Este é o momento da unidade, como nós tivemos esse momento da unidade em 83, 84, 85. Como tivemos esse momento da unidade na luta contra a tortura na ditadura, na luta pelas eleições diretas da ditadura, na luta para derrubar o colégio eleitoral, na luta pela anistia. Um dos comandantes da anistia, da campanha pela anistia, foi Teotônio, um oligarca dos engenhos das Alagoas. Foi Teotônio. Bom, a visão, portanto, tem que ser proximamente dialética. Porque o grande desafio é nós podermos governar. Qual foi a tragédia do governo Lula, agravada do governo Dilma? A impossibilidade de base parlamentar. O que é que ocorreu? Nós, o povo brasileiro, elegemos, e como elegemos, o Lula. Mas o Lula, os partidos que apoiaram a campanha do Lula em 2002, elegeram, no melhor das hipóteses, 317 deputados federais, no coletivo de 513. Como governar? Eu defendia no governo o apelo à sociedade, o apelo ao povo, para, a partir daí, pressionar esse Congresso e, talvez, necessariamente, negociar. O governo optou pelo que lhe parecia mais fácil, compor com o MDB, com a direita, com as forças atrasadas, e isso, evidentemente, essas forças, na hora da crise, como a famosa última reunião no gabinete Vargas, os ratos são os primeiros a abandonar o Congresso. Então, esta é uma contradição que nós temos. Até aqui se diz que o governo de coalizão, o chamado presidencialismo de coalizão, exige a coalizão. Como evitar essa coalizão? Eu penso que nós temos que investir na conscientização da sociedade, fazer uma campanha sem pensar pura e exclusivamente em voto,
mas pensar fundamentalmente em fazer os corações e mentes. Tentar eleger o maior número possível de parlamentares democratas e progressistas. E assumir 2 compromissos na campanha para poder exercê-los, para que a campanha seja plebiscitária, que ela seja um referendo das nossas posições. Vamos revogar todas as medidas anti-povo e anti-nação e até o término do governo vamos convocar uma nova constituinte. Tenho a impressão que, se trabalharmos a partir desses pontos, nós vamos poder enfrentar o desafio que é o da reconstrução nacional. Obrigado, Roberto. Só o último ponto, então, que eu fui muito bagunça. Como a gente pode lutar, né, democraticamente, como cidadãos e como agentes políticos, né, a gente pode lutar contra esse monstro que ele corre por fora da democracia, que são as máquinas de Estado, né, não eleitas, judiciário, Ministério Público, polícia, e que nesse processo de golpe eles avançaram muito e parecem querer tutelar a democracia. Hoje em dia o judiciário derruba governador e prefeito Brasil afora, derruba presidente. Afinal de contas, a Dilma foi, de certa maneira, também derrubada por essa máquina. Como a gente pode lutar contra essa máquina? Essa máquina, o que se fala são peças de uma máquina. Peças de uma máquina. O golpe não foi um projeto isolado. Ele compreendeu a direita clássica do Congresso, ele compreendeu o poder econômico, Fiesp e adjacências, agronegócio e o poder financeiro monopolizado. Ela compreendeu como agente, sujeito, os meios de comunicação de massa. Compreendeu como agente, como sujeito, talvez o mais importante ao lado do Congresso Nacional, que é o Poder Judiciário, nomeadamente o Supremo. Ela compreendeu setores da autoburocracia que se autonomizaram, refiro especificamente ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal. Quando eu falo em Poder Judiciário, vai desde o juiz de piso a canalhas, como o ministro Gilmar Mendes, aquele que não disfarça. Isto é, você há de convir, isso não é um aglomerado, isso é uma soma poderosíssima, com identidade ideológica. O primeiro passo, eu retomo esse ponto que é a minha fixação. O primeiro passo é a reorganização nacional. A nossa estrutura, as forças com as quais nós dispomos não estão preparadas, ou mais do que isso, não têm a força necessária para enfrentar essa unidade barbária da direita. Nossos partidos estão fragilizados. São poucos e fragilizados. A direita desmoralizou, com alguma ajuda nossa, desmoralizou a política, os políticos e o fazer político. Os nossos sindicatos estão em crise. Não têm condições de mobilizar as massas na medida da sua necessidade. Olha, é inacreditável
que nós não tenhamos conseguido parar este país para impedir a votação da nova lei trabalhista das reformas. É incompreensível. Antes, lá atrás, quando a gente tentava mobilizar, disse, não, quando chegar no bolso do trabalhador, ele vai reagir. Nós não reagimos. Estamos desmontando a Petrobras e nós não invadimos nenhuma refinaria, não tomamos, não fizemos nada. Estão desmontando a Universidade Brasileira, parece tudo. Na ordem natural das coisas. O que quer dizer isso? Que a vanguarda está fragilizada. Bom, esse é o primeiro ponto. Para resistir, para derrotar, para ganhar, para governar, nós precisamos de estruturas partidárias fortes, precisamos de grandes lideranças nacionais, e hoje, não posso estar enganado, só nos resta uma liderança, que é a liderança do Lula. Nós precisamos fazer autocrítica. A esquerda precisa fazer autocrítica sobre o seu papel nos dois governos Lula e no governo Dilma. Precisa fazer autocrítica do nosso papel no movimento sindical e no movimento estudantil. E quem tiver juízo participar de uma grande frente de libertação nacional. Bom, eu tenho uma questão que você referiu na pergunta anterior, eu não toquei, eu quero encerrar de tocar. Tá bom. Não devemos nos preocupar com as candidaturas que estão aparecendo no nosso campo. Uhum. Quanto mais candidaturas nós tivermos, mais discurso nós teremos. Uhum. O que nós precisamos é que essas candidaturas tenham juízo. Vamos para o primeiro turno com essa diversidade, mas tendo a compreensão de quem é o nosso adversário. Nós fizemos isso em 2002. Isolamos o Serra, isolamos o Lula, isolamos o Serra, e todos os nossos candidatos batiam no candidato do governo. Todas as três campanhas, a do Lula, a do Ciro e a do Garotinho, batiam no governo. Se nós formos agora, na campanha, bater um no outro, cobrar duplicatas um do outro, aí não, aí é uma tragédia. Mas se nós formos sabendo que é o nosso projeto de organizar a sociedade brasileira, de realizar um grande debate, nos unificarmos no segundo turno e juntos irmos governar, aí nós temos que saudar essas candidaturas. Ok, Roberto, muito obrigado aí pela entrevista. Agradecemos aí profundamente a sua participação. E o cafezinho está aberto aí sempre que você quiser expor suas opiniões, né? E volte sempre. Sendo convidado, virei. Será.